Tema complexo, delicado, sem caminhos e respostas fáceis, mas um vespeiro onde o diretor não teve medo de mexer. Eu não esperava outra coisa dele. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Estamos juntos para falar de cinema de novo. Que prazer! Para mim, pelo menos é. Espero que para você também. Então, demonstre isso com a sua inscrição aqui no canal, com o seu like no vídeo. É tão simples de fazer e você, que é tão legal, demonstra todo o seu carinho com a gente e o amor pelo cinema. E o nosso cardápio de hoje? Esse tem 3 estreias nos cinemas a partir desta quinta-feira para a gente comentar. Brevemente aqui no canal você vai encontrar o vídeo sobre os lançamentos do terror O Telefone Preto 2 e da simpática animação brasileira Eu e Meu Avô Nihonjin. Nesse vídeo aqui eu falo sobre a outra estreia. E como eu já pedi a sua inscrição e o seu like, vamos a ela. A linda mulher Julia Roberts é uma professora universitária que se vê em uma situação difícil quando uma protegida dela faz uma acusação grave contra um de seus colegas. Para complicar, segredos do próprio passado dessa professora ameaçam vir à tona. O nome do filme é Depois da Caçada. Aparentemente, a temporada do Oscar está começando mais cedo esse ano. O mais comum de acontecer é que os filmes com pretensão de acumular indicações e dedinhos cruzados, estatuetas também, na principal premiação do cinema mundial, que esses filmes desembarquem nos cinemas do meio de novembro em diante, para estarem bem frescos na cabeça dos votantes da academia quando chegar a hora de fazer a eleição que vai apurar os 5 finalistas de cada categoria, ou 10 no caso de melhor filme. E essa eleição acontece em janeiro. Por isso, dezembro é a época ideal para esses filmes chegarem aos cinemas. Claro que existem notáveis exceções nessa estratégia. A mais recente, digna de comentário, é Oppenheimer. Na cerimônia de 2022, ele destruiu, com 7 prêmios, incluindo o de melhor filme, em meio a 13 indicações. E o filme tinha estreado longos 6 meses antes da votação da academia. Bom, mas aí a gente está falando de um fenômeno, Um filme de época, com 3 horas de duração, com um tema pesado, que é a invenção da bomba atômica, mas que mesmo assim faturou quase $1 bilhão. É a 3ª maior bilheteria de 2023, à frente de Velozes e Furiosos, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha, Transformers. É ainda a posição de número 60 entre os filmes que mais faturaram na história do cinema. Mas, como eu disse, é exceção, é outro esquema. É filme do Christopher Nolan, então ocupa aquele espacinho que pega o marketing e o escopo do cinemão, mas com o outro pé no chamado cinema de qualidade. Dramas menores em escala, mas não necessariamente piores em qualidade, como esse Depois da Caçada, acabam tendo mais chance quanto mais frescos estejam na cabeça dos votantes. Ainda que aquele que até o momento é o principal favorito ao prêmio, uma batalha após a outra, tenha chegado às telonas no final de setembro. Por isso que eu disse que essa temporada do Oscar está começando mais cedo. E no caso de Depois da Caçada, alguns nomes já despontam nas listas de Zum 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 para ganhar o Careca Dourado. O primeiro é o do diretor italiano Luca Guadagnino. Esse é um daqueles que o que é dele está guardado. É questão de tempo até que ele ganhe um Oscar. Pode anotar aí. Com um dom para causar desconforto, ele entrou no radar dos cinéfilos em 2017, com Me Chame Pelo Seu Nome, na história do romance de um homem com um rapaz de 17 anos. Recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Recebeu também a primeira de Timothée Chalamet para o Oscar de melhor ator. E ganhou o de roteiro adaptado para James Ivory, que aos 89 anos se tornou a pessoa mais velha até hoje a ganhar um Oscar competitivo, ou seja, que não é pelo conjunto da obra. A partir dali, o Luca Guadagnino foi diversificando a filmografia a ponto de se tornar imprevisível. Já no ano seguinte, fez o remake do terror Suspiria. Depois, um documentário sobre um fabricante de sapatos italiano. Depois, o romance de canibais moderno Até os Ossos. Isso mesmo, canibais. Depois, mais um romance, mas completamente diferente dele,
desse que eu falei agora, né, Até os Ossos, que foi Rivais com a Zendaya, até seu filme anterior agora, Queer, com o ex-James Bond Daniel Craig. Sobre esses dois últimos, inclusive, não falta quem considere que foram injustamente esnobados pelo Oscar. Até por isso, muita gente aposta que pelo menos a indicação a melhor diretor ele vai conseguir dessa vez. Outro nome forte é o da estrela Julia Roberts. Ao contrário do diretor, ela já tem bastante reconhecimento. Já ganhou o Oscar de melhor atriz por Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, lá em 2000, que representava a sua terceira indicação em 11 anos, depois das menções por Flores de Aço e Uma Linda Mulher. Em compensação, nos 25 anos de lá pra cá, só concorreu mais uma vez, lá em 2013, como coadjuvante pelo pouco lembrado Álbum de Família. E aí, correndo por fora agora, tem o ex-Homem-Aranha Andrew Garfield e a jovem Ayo Edebiri da badalada série O Urso. Dessa vez, a ferida na qual o Luca Guadagnino toca é a do movimento Me Too, um importante despertar de toda a sociedade para o problema do assédio e do abuso sexual. Algo que gerou um efeito positivo enorme de conscientização e de combate a essas atitudes masculinas tóxicas, mas que também tem um lado sombrio, que é o da cultura do cancelamento, deflagrada não só pelo Me Too, mas no qual ele tem e teve muito peso. Tema complexo, delicado, sem caminhos e respostas fáceis, mas um vespeiro onde o diretor não teve medo de mexer. Eu não esperava outra coisa dele. Depois da Caçada, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 18 minutos. Tchau!